Bem-vindos ao nosso Pod Prana. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela vai contar pra gente uma jornada muito rica que ela fez, que é a Fer. A Fer, ela é prof de yoga, mas ela também é muito mais que isso, com certeza. E tem um projeto lindo que na sequência a gente vai falar sobre esse projeto, mas antes disso, ela fez uma jornada de bicicleta pela América Latina. Ela vai contar bem certinho como foi, como surgiu a ideia, o que veio de aprendizado. E queria muito te agradecer, Fer, pelo teu sim, pela tua disponibilidade. E eu vou conhecer a história de toda essa jornada aqui, junto com vocês. Bem-vinda, Fer, muito, muito bem-vinda. Ai, Dani, eu que agradeço o convite, agradeço de poder estar aqui compartilhando esse projeto de vida, para além de um projeto de vida de ser, né? Compartilhar um pouquinho da nossa cultura, do esporte, né? Do yoga. Então, eu que agradeço de poder estar aqui falando um pouquinho dessa grande experiência, né? Desse grande projeto de vida. Surgiu muito pelo amor aos esportes também, né? Porque você é prof de educação física. Sim, eu sou formada em educação física, com aprofundamento em yoga, né? Sou paranaense, nasci no interior do Paraná, minha família é de lá. Qual cidade, Fer? Palmas, bem fria, cidade do bem fria. Aham. Só que eu sempre fui uma pessoa que, reconhecendo o meu caminho, sempre fui uma pessoa que estive eh, envolvida profundamente com as práticas corporais. Então, desde a escola, eu tenho muito amor pelo esporte. Vem a minha profissão, né, de educadora física, eu trabalho na escola. Há 18 anos com a educação básica, que é um amor profissional também, unido ao yoga. E do esporte nasceu a paixão, na verdade, do estudo da educação física, né, e da paixão do esporte, nasceu a paixão pelos esportes de aventura e, consequentemente, unindo a paixão pelo esporte pela cultura originária, né? Eu venho de uma família também, tenho uma tia que foi casada com um cacique de uma aldeia dos Caigangues, em Bom Jesus, que é interior de Santa Catarina, mais pro oeste, né? Então eu sempre fui apaixonada, porque desde criança eu estava ali naquele meio cultural. E quando eu uni a paixão do esporte, veio o conhecimento da cultura originária, dentro da cultura corporal de movimento. E aí nasce todo esse olhar em que momento, né, a montanha, o amor pela montanha, ela já fazia parte da minha vida, hoje eu entendo isso, né? Ela já era como um lugar de chegada. E a Patagônia foi esse lugar, assim, desde criança eu via essas montanhas. Eu via elas, assistia filmes de muitos viajantes, né, com grandes expedições. Já se sentia atraída, Já né? sentia. Pelo movimento. Aham. E daí surgiu o projeto de fazer esse caminho de bike. E aí foi toda uma energia, né? Interessante. Então foi todo um descobrimento. Então, amor pelo esporte, Uhum. depois a paixão pela minha profissão dentro da cultura corporal do movimento, a cultura originária. E em algum momento, a montanha, a Patagônia, que é um lugar mais inóspito do planeta, um dos lugares mais inóspitos, né? Entender a nossa cultura do nosso continente, já que a gente é um continente, a gente é tão rico. A América do Sul, ela é uma cultura originária, né? Então, desse movimento eu entendia que era a Patagônia. Mas como chegar à Patagônia, né? E como seria esse lugar da expedição? Então, os anos passaram, né, Dani? Eu cresci, eu me formei em educação física, me aprofundei no yoga, né? O yoga foi uma base sólida para também entender o meu caminho. O esporte, né? A constância. E o momento de entender que como eu iria para a Patagônia, como eu iria. Eu comecei assim, Dani, a gente trabalhando na educação, trabalha em diferentes escolas, né? E a bike também sempre fez parte do meu caminho de vida, né?
A bicicleta Já sempre era. já era parte, então, especial que eu já estava, como a vida já estava me preparando, e eu não entendia, né, como ela estava me preparando. Enfim, Dani, as coisas aconteceram de uma maneira muito especial. Quando veio o entendimento, eu comecei a acompanhar grandes expedições, né? Família Schulman, Armin Clinton, mulheres, né, que também estão em grandes expedições pelo planeta. E aquele amor de qual era o momento de sair Se para o meu. inspirando com essas histórias. Foi me fortalecendo, né? E eu sempre, durante 5 anos, eu trabalhei numa escola da Penha. Então, eu ia de bike todos os dias, era 40 quilômetros. E voltava durante todos os dias, durante 5 anos, de segunda a quinta, a minha jornada era fazer esses 40 quilômetros de pedais. E ali já foi uma preparação, porque ali foi vento, chuva, né? E eu participava de grupos de ciclismo, de pedaladas de ciclismo, né? E um dia eu fui para Madre Paulina. Fui lá, eu tinha um grupo que ia fazer uma viagem para Madre Paulina em bicicleta. E era a minha primeira viagem, né? E sempre no meu coração, em algum momento eu vou. Em algum momento eu fui mãe nesse caminho, né? Constitui uma família. Mas sempre que aquele lugar que em algum momento vai acontecer. E no meu caminho de ir até a Penha e voltar todos os dias, meu caminho começou a ser constante com ciclistas, com viajantes. E eu comecei a colher esses viajantes em casa, né? Olha, vai na minha casa. Claro, porque daí veio como a sensibilidade de despertar, né? Aquela curiosidade. Mas até então era só aquela energia de uma troca ali, de conhecer, tá onde, tá vindo onde. E o propósito, na verdade, surgiu quando eu estava indo, que eu entendi como seria essa viagem, né? Como seria esse caminho. A Patagônia já era claro, eu queria conhecer meu continente e como seria esse lugar. E aí eu estava com um grupo de amigos, vamos a Madre Paulina, feira, era um dia de consagração, que é uma rota super famosa aqui, né, de peregrinação. E o yoga já no caminho, né, como o estudo vem fortalecendo, né, Dani? E foi nesse momento dessa peregrinação que eu fui fazer a revisão da minha bicicleta. E na revisão da minha bicicleta, o senhor chegou, o dono da bicicletaria falou assim para mim: Fer, para onde você está indo? Eu falei: olha, eu vim fazer minha revisão porque eu vou fazer um pedal para Madre Paulina. E ele falou: ah, que legal, você vai para Madre Paulina, então eu vou te dar um presente. Eu pensei assim: ai, o que será que ele vai me dar, né? Será que ele vai me dar uma garrafinha de água? Será que ele vai me dar algum suporte para carregar? Dani, aí ele veio assim: eu acho que esse é para você. E aí ele chegou com um livro do Pedalar é Possível, que é a história de um pai e de um filho que saíram aqui de Itajaí e foram até o Ushuaia em bicicleta. E quando ele me entregou o livro, dentro da bicicletaria que eu estava indo fazer a revisão para ir para Madre Paulina, que eu olhei, eu entendi a minha viagem. Isso só me confirmou, né? O desafio, quando ele pedalar é possível, desafio de pai e filho numa viagem de bicicleta de Santa Catarina até o fim do mundo. E era o fim do mundo, era o meu início da minha jornada. Era onde você queria chegar, né? É onde eu queria chegar. Então aqui foi onde começou todo o entendimento. E ali foi uma ida até a Madre Paulina de agradecimento. Porque tinha chegado aos meus 36 anos de que maneira eu ia fazer a minha expedição. Era em bicicleta. Então, e aí, Dani, assim, que lindo movimento, porque muitas pessoas semearam nesse caminho, né? Uma viagem, ela não é só, né? E eu entrei em contato com eles. E escrevi que estava me preparando, que através do livro deles, né? Foi aonde me confirmou como eu iria viajar, como seria a minha peregrinação. Então, era a rota da Patagônia e como iria em bicicleta. E você já tinha a tua amiga para ir junto? Não, tudo foi acontecendo no caminho, né? Então foi assim. Então veio a confirmação. A confirmação em 2018 que eu entendi que foi o ano que eu iria. Não sabia em que ano eu iria, né?
Porque aí tem uma super legal que tem uma mensagem de Armin Clinton que ele fala qual é o mais importante, né, dentro de uma grande expedição, é a data de saída. Então, por uma grande expedição acontecer, não importa se ela vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Precisa ter a data. A data de saída, quando você vai sair. E aquilo ficou como muito profundo dentro do meu ser, né? Eu falei, bom, já entendi, já se confirmou, é a montanha. E que ano eu vou sair para essa grande expedição? Como ela vai acontecer? E foi muito especial, né, Dani? Porque eu entrei em contato com o seu Marlon. E aí eu marquei a data de saída. Seria no ano de 2021. Isso era lá em 2018. E 18. Tá. Porque aí eu teria 18, 19 e 20 Para se organizar. para se organizar, para entender a rota, estudar o caminho e de que maneira seria para 2020, 2021, sair, enfim, a minha jornada do Ushuaia ao Chuí. E aí eu era como, queria fazer de norte a sul, mas no caminho vai acontecendo os ajustes, né? Sim. Então foi assim, Dani, esse foi um momento especial e aí foi o momento de anunciar às pessoas que eu tinha, né, para a família. Dizer, olha, eu vou fazer uma expedição de 8 meses pedalando Sul América. E o trabalho também. E se reorganizar no trabalho, se reorganizar financeiramente, conhecer equipamento. E isso veio toda uma energia, né? E aí começar a semear. E foi lindo. Porque dentro dessa semeadura, eu abri espaço para conhecer o mundo dentro da minha casa. Eu comecei a receber muitos viajantes em bicicleta. E cada um foi como semeando nesse caminho, entendendo esse caminho, compartilhando as experiências. Compartilhando as experiências, compartilhando... Mas, na verdade, era você que tem que viver, né? O caminho, né? É interessante. Por mais que todos tragam as experiências, quem tem que viver o caminho é você. Mas, de uma certa forma, a energia, né, dessas pessoas que já estão no caminho, elas vão te fortalecendo no propósito, né? Sim, não, e toda a história, Dani, assim, todos vêm semear, porque daí se abre um campo de energia, né? E vem tudo em relação ao teu propósito. Então, era um momento de bastante recolhimento interior, porque você escolher fazer uma expedição onde você sabe que tudo pode acontecer. E você tem que estar ciente do caminho, né, Dani? Não é pegar a tua bike e sair daqui irresponsavelmente, não. É uma viagem de muita responsabilidade, né? Desde a estrutura de organização de equipamento, o caminho que você vai passar, as rotas, os apoios, porque é um lugar muito inóspito, né? É uma natureza extremamente selvagem, diferente da natureza que a gente tem aqui. A gente vive numa floresta, né? O Brasil é uma floresta. E você ia para um lugar muito extremo, né? E aí começou toda a paixão, né, de conhecer Sul América, né? E Sul América estava, durante 3 anos, até o momento de sair realmente para o caminho, foram 3 anos de muita entrega, né? De muita entrega para a viagem, muita entrega do que eu queria fazer também nesse caminho, né, Dani? De uma decisão, de uma escolha. E, ao mesmo tempo, de um caminho que se abriu, de pessoas que vieram abundantemente contribuir, semear, porque a viagem não é sozinha, né? A família, entender, respeitar. Todo o meu filho, né? Entender que eu estava vivendo um sonho, que eu quero que ele viva em algum momento esse caminho, né? Eu falo, filho, você, em algum momento, nós vamos sair em peregrinação também. Fazer Quantos aninhos ele tinha quando você foi? 10 anos, Dani. Tá. Agora ele tem 13, né? 10 anos foi quando eu saí, mas sempre com muito amor e clareza ao caminho, né, Dani? Não deixei de ser mãe durante o meu caminho, não deixei de partilhar, não deixei de ser presente, né? A gente tem uma cultura muito profunda, onde parece que a mãe não pode viver, né? Como a mãe tem que estar ali à disposição dos seus filhos, da sua cria, assim. E decidi, com 10 anos, ele tem um espaço grandioso com o pai. É verdade. Né? E eu ir e eles me darem espaço para viver o meu caminho, respeitaram o meu caminho, né? Isso para mim foi uma prova de amor e respeito, porque se o amor é liberdade, a gente dá liberdade para outro ser, né?
sem sua potência, em suas vontades, né? E durante essa semeadura, Dani, do caminho da jornada, de entender e a família está tudo consciente, né, alinhada que seria. Eu liguei para a Dica, né? A Dica é uma amiga muito especial, né? E a Dica falou: Olha, Fê, eu tenho o Mauro. Eu falei: Di, amiga, daqui 2 anos estou saindo para minha expedição Sul-América. Ela, Fê, eu disse: Amiga, eu te disse que um dia eu ia. Ela falou: Então, te conto que tem um amigo que conhece uma pessoa que viajou Sul-América e vai te encantar. Eu falei: Nossa, que interessante, né? E a Dica, através de um amigo que é velejador, que já fez alguma expedição, conheceu a Chica, conheci a Chica. A Chica, Dani, foi uma das primeiras mulheres, ela viajava para a Patagônia, ela é bióloga, ela não está mais nesse plano, já fez a passagem. E foi ali que trouxe mais confirmação que esse era o caminho mesmo a seguir. Então, a Chica, ela era uma bióloga, paranaense também, apaixonada pela Patagônia e pelos parques, né? Pela cultura originária da nossa América do Sul e dos primeiros Patagões, a primeira cultura originária da América do Sul. E o Mauro disse: Fê, vou te passar o nome dessa bióloga, me passou o contato. E a Chica, desde 1998, viajava sozinha à América do Sul em bicicleta. 1998, a Chica já estava viajando em bicicleta pela Patagônia. Uma mulher sozinha, né? E quando eu conheci ela, Dani, ela estava com 62 anos. Então, ela começou essa jornada pela Patagônia muito jovem. E Dani, ela foi quem semeou no meu projeto, me colocou toda a energia de força. Ela conhecia a Patagônia como ninguém. E foi muito especial, porque eu fui por ela também, né? Então, dessas viagens de cicloviagem, né, dela ser mulher, viajar a Patagônia, ela montou uma empresa de produzir equipamentos de bicicleta. Olha só como foi, né? Então, ela chegou no meu caminho, ela abriu meus caminhos. Então, Fer, e a gente só falava por telefone. A gente cheguei, contei: olha, Chica, há muitos anos vem aí num projeto. Ela falou: não, tem que ir. Tem que ir. Vamos lá, eu tenho os alforjes, o que você precisa? Eu produzo alforjes, isso. E ela abriu todo o meu caminho. Então, meus equipamentos já estavam prontos, né? Ela produziu, ela tem a Alfa Maio Equipamentos. Então, ela produz equipamentos para cicloviajantes e produz com alta qualidade. Então, eu senti: nossa, que lindo! Uma mulher semeando, né? E ela produzindo os meus equipamentos, sendo que ela tem toda a experiência da Patagônia. Então, ela semeou muito em dicas, né? Do caminho, das condições climáticas, né? Porque é um caminho muito selvagem. Então, aí foi semeando o caminho, sabe, Dani? E, de repente, um dia eu senti: não quero ir sozinha, né? Acho que no início era eu sempre ir sozinha no meu caminho, né? A Chica já estava ali em contato. Mas por que eu não vou compartilhar esse caminho com alguém, né? E aí veio que entrou minha companheira de viagem, a Bruna, né? Porque eu viajei com a Bruna, que também é prof de yoga, que se conhecemos num estúdio. E que naquela emoção desses anos de preparar a viagem, e conhece a Chica, que produz equipamento, e começa a se conectar com vários viajantes de vários lugares do mundo que estavam viajando e que conheciam a Patagônia, me abria, assim, para um novo universo. E a Bruna, ela estava no estúdio, dava aula de yoga, e um dia à tarde eu fui para a aula e ela nunca tinha ido na aula. E a Ani falava: Bruna, você tem que conhecer a Fer está planejando uma viagem. Porque daí eu já comecei a falar: gente, vamos entrar nessa egrégora da energia, né? Porque aí é uma energia de construção, né, Dani? E aí a Bruna chegou do nada, um dia à tarde, para a aula da Ani. E a Ani falou: olha, essa é a Bruna. Eu falei: ai, a Bruna. Eu olhei aquela mulher profunda, forte. Eu falei: caramba, chegou a minha parceira de viagem. Assim, na intuição. Eu sentei, nós fizemos a aula maravilhosa. Eu falei: meu Deus, que mulher maravilhosa é ela. E ela sentou, no final da aula a gente sentou.
E eu falei, ai, Bruna, tudo bem? Como você tá? E que legal compartilhar a viagem. Eu falei, e aí, vamos fazer uma viagem para a Patagônia? Ela me olhou assim, como foi para a Patagônia? Eu falei, sim, vamos viajar à Patagônia. No início ela como, ai, não entendeu, né? O processo como a gente brinca, né? E ela também já queria fazer uma viagem em bicicleta. E aí, de repente, ficou ali, né, naquilo. Ela falou nem que sim, nem que não. Se passaram dias e eu profunda no meu projeto, e estudando rota, equipamento. E aí eu coloquei toda a energia, né, em rifas, né, Dani? Porque é um custo, né, Dani? Não é você ir, é sempre uma viagem aqui na esquina, né? Não, você tem que saber equipamentos, você tem que entender, porque é um lugar frio, né? Eu sou super friorenta, então foi toda essa energia, né? Enquanto isso, a Bruna estava ali na energia dela, de entender se ela ia ou não. Enfim. E a Bruna, 30 dias depois, que eu estava recebendo um casal de ciclistas argentinas e uruguaias que estavam rodando Sul-América, estavam subindo para a Amazônia, e no dia ela me liga e fala, Fer, você tá dentro? A viagem tá dentro? Eu falei, super! Ela falou, tô dentro. Vamos viajar a Sul-América. E aí foi como ali explodiu a energia, né? Porque daí entrou uma pessoa para fazer acontecer. E nisso a gente começou a vender rifas, colocamos energia de estudar o caminho, né, Dani? De se aprofundar, bons equipamentos, pneu de qualidade, porque a gente queria conhecer os parques, né? A viagem era onde vamos fazer a Patagônia, né? Eu vou conhecer os glaciares, morar na alta montanha, começar a fazer a Cordilheira dos Andes, né? E, enfim, Dani, se passaram uns anos, veio a pandemia. Pois é, e ainda teve a pandemia de desafio, né? Sim, veio essa pausa. Vocês levaram barraca. Sim, a gente foi todo barraca, saco de dormir, roupas térmicas, né? Cozinha, cada uma com seus equipamentos, né? Caso não tá pedalando, não encontra um lugar para ficar, precisa parar, vocês tinham Sim, autonomia. tinha autonomia para se sobreviver, né? E então foi tudo isso a construção dos equipamentos, né, Dani? A gente ficou aí, os equipamentos de alta qualidade. Então a gente, durante esse processo da pandemia, foi maravilhoso porque amadureceu mais o nosso projeto. A gente teve tempo de entender melhor, porque é profundo, né, se você sair para uma expedição. E deu tudo certo, né? A gente colocou energia, aí veio, a gente sentiu no coração de batizar o nosso projeto de Yoga Bike. Ah, isso já antes. Antes veio todo o batismo do projeto, né? Que a gente ia semear o yoga aí pelo nosso caminho. E a jornada era um conhecimento cultural, uma expedição de uma imersão cultural dos nossos povos originários, entendendo o nosso continente, conhecendo o máximo de lugares, de parques, pessoas, onde a gente pudesse fazer essa entrega de viver a natureza dentro da sua sensibilidade, né? E o yoga que está no nosso caminho, que acho que a gente ancora essa energia de força, né? De disciplina, de resiliência, de ensinamento no caminho, né, Dani? Porque você ir para uma expedição é uma energia de entrega mesmo, né? Você tá ali. Imagino. A natureza sendo potência no teu caminho de vida, porque você é só uma folha no caminho, né? Enfim, lindo. E aí a Bruna entra no caminho, Dani, a gente coloca energia, equipamento pronto, passa a pandemia, a gente mais fortalecidas, a gente compra as passagens, né? Diz, bom, 20 de dezembro de 2022, a gente pega a estrada, pegamos um voo e aí decidi, vamos de norte a sul, de sul a norte. E aí, naquele momento, era tudo uma sensibilidade também financeira, né, Dani? Porque você também tem que ter esse olhar, né? Então, é só uma responsabilidade de você ir, mas é uma responsabilidade financeira de você entender o caminho. Você vai passar 7 meses, né? Então, conhecemos programas onde a gente solicitava hospedagem em troca de serviço voluntário. Então, a gente usou plataformas seguras, Couchsurfing, Alm Showers, Overland. E a egrégora da expedição, ela vai te cuidando no caminho, né?
Então, montamos bike, tudo equipamento. 20 de dezembro, família, saímos de Navegantes, um temporal, Dani. Uma chuva. Todo especial a construção, né? O seu Marlon, todos os viajantes torcendo, né? Na egrégora vibrando para que a gente fosse viver. Eu estava como uma criança, né? Que você recebe um grande presente da vida, que era aquilo que toda a minha vida eu esperei fazer, né? Que era fazer a Expedição Sul-América. E, enfim, Dani, então tudo organizado, fizemos os trâmites aqui em Navegantes, pegamos o voo e fomos até o Ushuaia. Decidimos começar a viagem do Ushuaia por uma questão financeira das passagens. Como a gente não sabia o tempo de retorno, então, se a gente, quem sabe a gente chegasse 7 meses, a gente precisasse retornar e comprar uma passagem, a gente não sabia o tempo, né? Então, a gente decidiu ir em avião e fazer o retorno para o Brasil em bicicleta. E nesse caminho, né, Dani, tem o caminho da minha história da minha bicicleta, só para colocar assim que nessa história de receber viajantes do mundo, conheci uma canadense, né, uma brasileira que mora no Canadá há muitos anos, conheci ela na rua viajando na pandemia, e ela veio e eu disse, olha, eu te recebo na minha casa, e eu comecei a receber muito ciclista, e ela tinha uma bike, Dani, assim, das mais equipadas. E eu dizia, uau, que bike linda! E ela ficou, recebi ela, ficou 5 dias hospedada na minha casa, mostrei meu projeto, falei meu projeto para ela. E ela estava, né, nesse período de pandemia, visitando a família e iria voltar para o Canadá. E um dia a gente fez uma amizade de irmandade, porque daí ela também já tinha ido por uma expedição em mochila para a Patagônia. E agora ela estava fazendo uma experiência de viajar pelo Brasil em bike. E isso foi muito legal, porque ela ficou na minha casa e a gente compartilhou. E aí um dia ela me liga, Dani, e diz assim, ô Fer, eu vou voltar para o Canadá, mas eu quero que você venha na minha casa, eu vou fazer um almoço, quero que você conheça a minha família. E de repente eu fui visitar ela. E nesse meio momento, né, de transição dela voltar para o Canadá, ela me chama, ela diz, ô Fer, na verdade, eu quero te entregar, quero que leve a bike. Como ela me entregou a bicicleta montada, Dani. Eu não ia ter grana financeira para montar uma bicicleta do nível de qualidade, de equipamento que a Cris tinha para uma viagem. Eu ia montar a minha bicicleta, mas não ia ser. Não ia não ser. fosse nesse nível. E ela disse, não, eu não montei a bike para mim, eu montei para você. Você tem que seguir a tua jornada com essa bicicleta. E na hora, assim, eu comecei a chorar, porque era uma bicicleta das mais... Isso bem antes, você ainda estava Isso antes de já acontecendo toda a viagem, né? E já preparando os equipamento comprado, tudo organizado, eu recebo a bicicleta da Cris, tanto que nós temos um batismo, né, da bicicleta. Das pernas da Cris para as pernas da Fer. Então, se chama Cris Fer, a bike, né? Porque ela veio com energia. E a Cris me semeou, fortaleceu, então mostrou que o caminho era certo. Então, disse, uau, a jornada tem que ir mesmo, né? Então, a Cris semeou e veio muitas pessoas semeando. Aí a gente fez o projeto das canecas, rifas, né? Então, não foi uma viagem sozinha, né, Dani? Veio a família, foi uma viagem de muitas mãos. Porque uma expedição é sobre semeadura, né? Não tem como você ir para um lugar sozinho, né? Enfim, a Bruna ok, consciente, a Bruna 9 anos de trabalho, deixou o trabalho, né, de 9 anos, disse, Fer, vamos embarcar nessa jornada. Bruna maravilhosa, foi uma viagem de muita força, né, de escolher uma irmandade, né, Dani, porque a gente foi irmãs do início ao fim. Durante todo o caminho que a gente viveu, a gente foi fiel àquele caminho e principalmente uma com a outra, cuidando uma da outra. Desses 8 meses, 7 meses e pouco de expedição, foi uma crescente, né? Mas a gente em nenhum momento se deixou, por mais que tivesse sensível o caminho, em nenhum momento a gente nos deixou uma para trás. Em nenhum momento, Dani. Esse foi um ponto, esse foi um lugar muito especial. Dividir com uma mulher o caminho e ser força nesse caminho
entendendo que ele poderia acontecer qualquer coisa, né? De um acidente, mas a gente tem energia do início ao fim. A gente começou a expedição e a gente ia terminar a expedição juntas. E o que ia acontecer nesse tempo era o que a gente precisava aprender e ressignificar no nosso caminho de vida. Enfim, dia 20 de dezembro, a gente toma um voo e chegamos ao Ushuaia. E foi assim como uma emoção, né, Dani? Imagina. Chegar ao fim do mundo, no lugar mais extremo do planeta. Você fala que a Cordilheira dos Andes, ela é um maior conjunto de extensão de montanhas, né, de Sul-América. Segundo o Fórum dos Himalaias, né, a Cordilheira dos Andes, ela é a maior extensão territorial da costa oeste. E ela passa por 7 países. Então, ela começa Equador, dela vem Equador, Colômbia, Bolívia, Peru, Chile e Argentina. Nós fizemos o sul, toda a parte sul. Tem a parte norte da Cordilheira dos Andes e a gente começou no extremo sul, na Terra do Fogo. E daí vocês foram subindo. Isso, e aí a gente saímos do Ushuaia, né, que foi o nosso ponto de Frio pra ficar. frio. Chegamos dia 20 de dezembro, não, e assim, ó, olha como começou a nossa expedição. Então fizemos, Dani, olha, daí eu vou colocando Sim, as histórias. as histórias. Chegamos no Ushuaia, fizemos todo o despacho do equipamento, super feliz, Chegamos no Ushuaia, Dani, no dia que a Argentina tinha chegado da Copa do Mundo. Então, o país estava uma festa. A gente foi no voo. E vocês? Não, eu pensei, uau, olha só que festa, né? A gente começar uma expedição celebrando dessa maneira, o país ovacionado, porque tinham sido campeões do mundo, né? Então, maravilhoso, chegamos em alta energia. E voo, aquela energia, né? Nossa, era só porque nós estávamos começando a expedição e até aí tinha dado tudo certo. Quando a gente chegou no Ushuaia, a gente foi despachamos equipamento, assim começou a nossa... Chegamos no Ushuaia, um frio, 20 de dezembro, frio, acho que estava menos 2 graus, 3 graus, fazia muito frio, em alto dezembro. A gente escolheu viajar em dezembro, para pegar o verão, porque, né, a neve a gente sabe que as nevascas são bem rigorosas. E quando a gente chegou no Ushuaia para pegar nossos equipamentos, cadê os equipamentos, Dani? Jura? Não chegou? Não chegaram as nossas bicicletas. E naquele momento foi como todo um planejamento de anos, Dani, de colocar energia, de anos de vendendo caneca, rifa, toda uma preparação, organização. Cadê as bikes? Cadê as bicicletas? E ali, como a gente já usava os aplicativos e a gente fez uma apresentação dentro de algumas plataformas que a gente usou como auxílio de hospedagem, né, Dani? Para poder ter a moradia, ter os lugares onde a gente pudesse fazer as imersões culturais, que é o conhecimento da cultura que a gente ia se inserir. Nada mais que as pessoas raízes daquele lugar que apresentariam para a gente, né? Enfim, a família que estava nos acolhendo, eles também estranharam, falaram, e eu falei, Bruna, as bikes? Ela falou, nós só com uma mochila, nós com a roupa, né, a gente fez os moletom, só a mochila com o documento e todo o equipamento despachado, roupa de frio, equipamento da bicicleta. E aí foi uma parte muito sensível do caminho, porque foram dias esperando para entender o que tinha acontecido com as bikes. Até encontrar. Até encontrar. Então, chegou um momento que a gente achou que a expedição tinha acabado ali. E eu disse, Bruna, não é possível que a gente passou todos esses anos trabalhando, juntando grana, organizando equipamento, estudando rota, entregando, para a gente chegar no dia que a gente chega, cadê as bicicletas? Porque a gente sabe que pode acontecer, né, Dani? São equipamentos de valor, né? Ninguém está sujeito de extraviar uma bagagem, enfim. Os dias e a família, e eu comecei a chorar, porque ninguém sabia, ninguém entendia o que tinha acontecido com os equipamentos. Eles não sabiam? Não, e a gente também dizia, cadê as bicicletas? E vai para um guichê, e vai para o outro. E aí a família nos levou e aquele dia eu não dormi mais. Foram quase
6 dias de espera angustiante para entender o que tinha acontecido com as bikes. E aí a gente começou um movimento, no outro dia voltamos ao aeroporto, e onde está os equipamentos, onde está as bicicletas, ninguém sabia nada de informação. E aí no terceiro dia, no quarto dia, a gente, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E nisso eu já estava achando que a expedição ali tinha terminado, que tinha que voltar para casa. E foram, assim, uma semana de vômitos, de crises de ansiedade altíssima. Assim começou a nossa expedição. A prova, se a gente, como vocês estão aqui para isso mesmo, né? Enfim, a gente acionou a justiça, tivemos que acionar a justiça para entender. O legal é que eu e a Bruna, a gente foi muito organizada durante todo o nosso caminho. Então, a gente tinha tudo documentado, equipamento por equipamento. Houve enfim, depois de acionar a justiça, uma semana de espera, nós já entendendo que a gente ia voltar no último segundo. Já o movimento de Instagram, todo mundo se mobilizou. Onde é que está o equipamento da expedição do Yoga Bike? Foi assim, ó. Sei que chegou num gerente da Gol em São Paulo e da Aerolíneas, porque ninguém dava informação de nada, ninguém sabia. A gente pagou pelo despacho, né? E eles não nos informaram que as bagagens tinha que, na troca de voo, as bagagens tinham que ser novamente despachadas. E a gente não houve essa informação. A gente chegou, tudo ok, não precisa do novo despacho não. As bagagens, Ushuaia, ok. E esse gerente da Gol que fez todo o movimento, a gente entrou com uma medida judicial, a gente teve medida urgência para entender, porque a gente estava com a roupa do corpo uma semana praticamente, sem um auxílio nenhum de nenhuma companhia aérea. Se não fosse a família nos ajudar, a gente estava à deriva, porque era assim que a gente se sentiu, à deriva. Uhum. E aí, sei que esse gerente, o Lucas, foi que fez um movimento muito forte para entender. As bagagens estavam presas num parque, porque a gente não tinha feito o despacho, né? Vocês foram para São Paulo e de São Paulo. Isso, São Paulo a Buenos Aires. Em Buenos Aires tinha que ter feito um novo despacho. Foi em Buenos Aires. Foi em Buenos Aires. E a gente pegou Buenos Aires, Ushuaia, um voo. E ali tinha que ter feito todo esse trâmite. E como eles não informaram, né, Dani? E o legal que eu e a Bruna tinha tão organizado equipamento que quando a gente chegou, que o Lucas, né, que esse gerente da Gol, encontrou os nossos equipamentos, daí foi como encontrar os equipamentos. Opa, eu sei que não foram extraviados, não estão em nenhum lugar, a expedição vai continuar. E a gente tinha que provar tudo que tinha dentro das bagagens. E aí a gente tinha que provar que as bicicletas não eram novas, que a gente não ia vender, que a gente estava numa expedição de conhecimento, que a gente ali estava como pesquisadoras da cultura originária, né? Conhecendo, fazendo todo esse movimento, trazer todo com uma explicação para Aerolíneas e para a Gol, para eles liberarem os nossos equipamentos. Então, ficamos aí, além de entender os equipamentos, 3 dias mandando documentação para provar que não seriam vendidos os nossos equipamentos, que nós estávamos... E daí, nesse momento, vocês já entenderam, ok, então vai acontecer. Porque daí, então, vocês já estavam quase voltando para casa. Não, até eu chorava todo dia, né, Dani? Porque foram anos de dedicação. Desde criança eu espero para viver esse momento, né? De cruzar a Cordilheira dos Andes, de fazer o maior complexo, né? De montanhas, fora o Himalaias do mundo, é a Cordilheira dos Andes. Então, naquele momento foi como, uau, a viagem, o que está acontecendo no caminho, né? Enfim, deu tudo certo, foi só para a gente fortalecer mais a viagem. Quando chegou, a gente abraçava as bikes, a gente chorava. Fernanda, e a Bruna viu, Fer, eu disse sim, Bru, nem um momento eu confiava no caminho, só que chega um momento que te dá um frio na barriga. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, pô, só alguma coisa rolou. E isso daí vocês iam, as pessoas iam acompanhando vocês pelo Instagram. Pelo Instagram, isso, a gente montou uma página, yoga.bike, e ali o Instagram inteiro, porque a gente já vinha com uma página movimentando, né, Dani? Na preparação. Isso, na preparação. Daí, quando rolou o movimento, gente, assim, ciclista, movimento de mulheres
do Brasil inteiro, aonde está. Aí foi o movimento que daí chegou nesse lugar da Gol para entender, porque nós estava lá, né, sem nada e sem ninguém nos dando apoio de nada, entendeu, Dani? A gente não teve apoio de companhia aérea, de alimentação nesses dias, só com a roupa do corpo, frio. Então, a gente teve muito desgaste, porque o início da jornada, né? Mas foi maravilhoso porque foi esse movimento do Instagram, de muitas pessoas que chegou até Que fez acontecer. acontecer para que as nossas. Ah, agora sim. E aí, quando as bikes chegaram, a gente queria mais. Passamos o Natal com a família, montamos as bikes e 27 de dezembro colocamos as roupas, montamos, sim. Se abraçamos, choramos um monte, fizemos um mantra de proteção e eu lembro que a gente estava no portal, assim, que é um portal que todos chegam a esse lugar, né? Que é o portal do Ushuaia, onde todas as expedições iniciam. A gente se deu as mãos e entregamos a vida, né? E aqui estamos. Caminho, cuide e que seja um caminho de pura manifestação de vida. Ai, que lindo. E ali começou a nossa jornada, a nossa expedição. Então, era o caminho certo, né? Que a gente não podia desacreditar que as bikes iriam chegar. E foi lindo, né, Dani? Foi o momento de entender que ela estava acontecendo e que a primeira visual foi da Cordilheira dos Andes, né? O primeiro caminho ali da Terra do Fogo, que é um caminho muito ancestral, né, Dani? A Patagônia, para além de um caminho de montanhas, ela é um caminho ancestral. A gente tem um continente riquíssimo, montanha, deserto, lagos, né? A gente tem nosso continente é indígena e a gente é um continente de uma riqueza das medicinas, de seres espetaculares, cada cultura, cada lugar. E o que a gente sentia assim, Dani? O coração, né? Da viagem. Era só o coração, não existia outro lugar. Então, quando a gente saiu do Ushuaia, a gente fez 120 quilômetros subindo, iniciou nossa jornada da Cordilheira dos Andes. Então, a gente fez assim, a rota. A gente foi costurando entre Argentina e Chile até Bariloche, aonde a gente ia cruzar a Argentina para cruzar o próximo país no Uruguai. Então, a gente foi. Primeiro, a gente saiu do Ushuaia, Tolling, Argentina, passamos pela Terra do Fogo, onde viveram aí os primeiros patagões, né? E depois cruzamos ao Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães foi uma expedição por Fernando de Magalhães, em 1520, onde eles descobriram, foi uma passagem onde eles entenderam que aqui dava para passar e aqui era a terra à vista, né? E super lindo essa expedição, esse momento de passar, né, essa jornada lá em 1520, né? Imagina onde a nossa América aí começou todo o nosso descobrimento, né? O Brasil 1500, né? Mas a gente já existia. E um continente originário indígena, né, Dani? A Patagônia, ela é um lugar inóspito, a paisagem desértica, fria, as montanhas, né? As montanhas inóspitas. Sim. Viver, né? É um desafio. E qual a energia da bike? Era você viver o caminho, né? Você ter a sensibilidade de você ciclar no caminho. Você era um estado de recolhimento, de peregrinar. Então, a gente saiu do Ushuaia a Tolling. De Tolling, cruzamos a Rio Grande, aonde foi um lugar de extremo vento. Pegamos ventos de 80 quilômetros com rajadas de 100 quilômetros. E esse lugar, a Patagônia, é interessante porque há lugares que você, quando tem as tempestades, você não pode transitar. Então, eles fecham as ruas, as polícias não permitem passar. Assim, as pessoas, assim, Dani, do caminho, de cada país que a gente encontrou, de cada lugar que a gente, né, tão especial, porque a gente não conhecia ninguém. A gente não tinha referência. Você vai chegar em tal... Não, a gente sabia os lugares, né? Mas é um descobrimento mesmo, é você entregar a energia para a vida, né? O caminho. E nessa região de Rio Grande, era uma das regiões que nos chamou a atenção, porque era uma dos índices de maior suicídio da Argentina,
essa região de Rio Grande, porque é muito frio, as casas são bem baixinhas, assim, Dani, de lata, tipo, como as pessoas vivem um pouco diferente da gente, né? A gente que vive em cidade tem essa energia de ter coisas em casas, né? Eles não, eles vivem. As pessoas que vivem no alto da cordilheira, né, no extremo sul, elas vivem, elas ciclam com a vida, com a natureza. É, é lindo de ver como elas, para mim, em algum momento, elas desaceleravam o tempo, né? Porque a gente aqui está muito acelerado, né, Dani? E eles não, então eles contemplavam mais, né? Esse foi, acho que, uma das maiores vivências do nosso caminho. E depois a força e energia, né? De você entender aquilo que você estava fazendo. Então, não foi um caminho fácil, mas foi um caminho de grande determinação, tanto da minha parte quanto da Bruna. E muita aceitação, eu imagino também, né, Fer? Porque às vezes se programa uma coisa, sai diferente. E, enfim, de entender que a nossa vontade não é só, né? Existe algo maior a ser respeitado, né? Exato. E ali a gente estava entregue para a energia do sol, da terra, a gente ciclou com as estações, com cada dia, os dias de vento, os dias de chuva, porque quando tem que se avançar num caminho, tem que se avançar no caminho, você tem que ir. E as estradas por onde carros circulavam. Circulavam, Não, estrada é super... A Argentina, ela tem, assim, uma organização maravilhosa, todo Sul-América, né? Claro que tem trechos ali da Patagônia que eles são desérticos e é rípio. Mas você transita, os carros se transitam normal. Alguns trechos da montanha, de algum país que a gente escolheu fazer, a gente fazia por alto da cordilheira. E aí, nessa travessia da montanha, ou a gente fazia caminhando, ou a gente fazia empurrando as bikes no meio da montanha mesmo. Daí aquelas trilhas mais... Aquelas trilhas mais... Uau, com a bicicleta nas costas. Empurrando as bicicletas. Então foi um caminho de descobrimento, né, Dani? A Bruna e eu tem ritmos diferentes, então cada uma respeitava o seu ritmo, ela tinha um ritmo de pedal, eu tinha outra, porém, a gente sempre se cuidando, uma cuidando da outra, então a outra sempre estava se olhando. Então foi muito legal. Então, na primeira parte da expedição, a gente saiu, foi a Tolling, Rio Grande, onde teve esse movimento de entender que era o maior índice de suicídio. É uma região muito fria, ventosa, o vento sopra, é que aqui a gente não tem vento soprando, mas lá o vento sopra constante, que você ia acabar e que assim você não conseguia, você tinha que voltar. E aí nesse trecho do caminho que a gente cruzou para o Chile, e aí a gente ia fazer 120 quilômetros desértico, para cruzar para o Estreito de Magalhães, para cruzar Punta Arenas, né, para chegar a Puerto Natales. Que aí a gente, Dani, dentro da expedição, a gente escolheu visitar alguns parques, né, que era... Olha, me fugiu o nome do parque. A gente foi Glaciar Perito Moreno, depois a gente foi fazer Puerto Natales, que é a 8ª maravilha do mundo, que é um parque também de expedição. Então a gente fazia montanha e bike, mas todo o caminho em bicicleta. E aí no caminho ia acontecendo a mágica, né, Dani? A gente com a bicicleta e ali ia acontecendo. As pessoas iam chegando, o caminho ia se abrindo, os lugares, né, em Bariloche, algumas pessoas do caminho. Chegamos na casa, moramos em comunidades hippies, moramos numa casa de um ex-combatentes de guerra, conhecemos uma artista grandiosa no Uruguai. Então o caminho foi se abrindo, a gente foi conhecendo mais viajantes. Não era um caminho, era um caminho de muita energia, né? E que você não podia parar ali, colapsar, né, Dani? Você tinha que seguir em frente. Era como, não, você tem que seguir. É força, né? E conhecemos viajantes do mundo inteiro, conhecemos muitas pessoas, muitas que semearam no nosso caminho, que abriram muitas famílias, Dani, no alto da montanha, as pessoas vivem muito diferente, né? No Chile, né? Na Argentina, a Patagônia é linda, as montanhas, é espetacular o caminho. Você vê aquela montanha forte, as pessoas solistas, as pessoas cuidam no teu caminho. Conhecemos
no Chile, assim, pedalando pela Carretera Austral, que era um dos caminhos mais lindos, que são 1.200 quilômetros, desde Pucón até Vila Higgins. É uma estrada de 1.200 quilômetros, se não me recordo. E ela é um dos caminhos mais lindos do mundo, onde os ciclistas do mundo percorrem. E o que eu percebi, assim, Dani, que o mundo viaja à Patagônia. O mundo está lá, viajando, montanhistas, pessoas do mundo inteiro indo lá para conhecer o nosso continente. E o legal é que as pessoas conheciam muito da nossa cultura, que me surpreendeu, assim, mas a gente pouco conhece da cultura deles, sabe? Eles falavam muito da cultura brasileira, mas a gente falavam, você escuta música argentina? Uhum. Não. Você conhece? Não. E eu falei, nossa! Falei, como que a gente tem essa... Tá, que interessante, né? A gente não conhece o nosso continente. Isso foi um despertar também, né? De trazer Sul-América. Dizer, não, vamos falar de Sul-América. A gente é um continente potente. A gente tem diversas culturas, a gente tem montanha, a gente tem deserto, a gente tem sal, a gente tem uma floresta, porque o Brasil é uma floresta. O sul é montanha e lagoa, o norte é deserto. E a gente é um país originário, um continente indígena. Olha que lindo, com uma sabedoria ancestral. Dani, era incrível os povos da montanha. Como eles doam a energia de vida, como eles têm esse olhar para a natureza. E chegou um momento da viagem que eu não sabia mais que dia era, porque já não sabia mais que dia Os que era. intervalos de descanso dependiam assim, vocês encontravam um pouso, ficavam ali até o tempo permitir continuar. Então, Isso. vocês não ficavam assim, vou ficar 3 dias aqui. Não, vocês continuavam num pulso de movimento. Isso. A viagem era assim, sempre para frente. Tá. Porém, alguns lugares, como Bariloche, Buenos Aires, alguns lugares, Calafate, que eram alguns lugares ícones de alta montanha, que tinha muita montanha para recorrer, para conhecer. E aí, esses lugares, a gente se permitia passar uma semana, até 2 semanas a gente passou. Em Buenos Aires, acho que foi o lugar que a gente mais ficou, 30 dias. Porque aí a gente queria conhecer toda a cultura, né? Porque a gente também estava se despedindo da Argentina. Mas a gente tinha, assim, como uma energia, assim, de... Muita chuva a gente não pedalava mais, né, Dani? Porque a gente entendeu que a gente pegou muito vento na Argentina. Corpo, né? Isso. Muita chuva no Chile. E Uruguai era, assim, como uma montanha, né? Nem chuva e nem vento forte. Mas a Argentina era muito ventosa, de pedalar assim com a bike de lado, de ter experiência de pedalar com a bike de lado, e era avançar, Dani. Então, os avanços era, quando a gente estava na rota, sem apoio, era avançar, acampar, né? A gente usava os aplicativos, às vezes acampava, achava posto de gasolina, lugares, os aplicativos Couchsurfing, Warm Showers e Overland, ia lá nesses aplicativos, lugares seguros, porque daí as pessoas vão marcando, né? As rotas, olha, aqui tem água, tem luz, tem fogo, não tem fogo, tem água quente, não tem, aqui só um espaço para colocar barraca. Então a gente ia dentro do nosso caminho que a gente escolheu recorrer entre a Ruta 40, a Cordilheira dos Andes, a gente ia costurando Argentina e Chile, entrando e saindo dos países, porque a gente estava fazendo alta montanha. E ali nós ia pelos aplicativos. Quando a gente achava as comunidades, né? Aí a gente se encontrava uma família que nos acolhesse, ou se não, era como não sabia o que ia acontecer. E parava como tinha que parar, levando as barracas, sempre com comida, né? A gente sempre levava um arroz, sempre gás. E porque não pode fazer fogueira, né? Eles são proibidos, né? No alto da cordilheira, da montanha, não se pode fazer fogo pelos incêndios, né, Dani, que tem muito na região. Então a gente era assim, na transição de uma cidade para um ponto para outro, por exemplo, 120 quilômetros, de subida muito forte, a gente faz 50 hoje, dorme, descansa, no outro dia avança. Então a gente ia nessa constância, sempre avançando. E aí quando chegava num povoado, também queria dar uma descansada, né?
para conhecer, e aí seguia a viagem era sempre em frente. Então, às vezes, a Bruna, vamos, Feliz, ai, não, vamos ficar, não, vamos. E aí, não, então vamos arrancar e vamos seguir viagem. Mas linda a experiência da montanha, né? Então, Torres del Paine, que foi um parque que a gente fez caminhando, porque daí não foi em bike. Isso quando a gente cruzou para o Chile, que é a 8ª maravilha do mundo, que é um parque espetacular. Torres del Paine, a gente fez o circuito W, 120 quilômetros de caminhada em 4 dias, 5 dias de jornada, de travessia na alta montanha. Ali a gente chegou a 2.000 e... acho que era 2.800 metros, 2.600, no topo máximo das torres, né? E depois dali a gente fez um cruze, a gente atravessou o Estreito de Magalhães, que é um dos lugares, né, de Sul-América, que é um marco, né, esse Estreito de Magalhães. E ali a gente começou a entrar, Dani, que foi super das histórias do caminho, né? A gente chegou num ponto, uma das montanhas mais lindas, que é Fitzroy. Fitzroy é uma montanha de 3.800 metros. E ali nessa jornada, quando a gente chegou nessa montanha, todo o caminho, assim, vento, chuva e resiliência, tem que pedalar. Então, é a energia do caminho, né? Sem reclamar, ser resiliente, vamos descansamos, comemos, seguimos avançando. Muitas pessoas param no caminho, perguntam onde a gente vem. Quando vinha, não, do Ushuaia, assim, estamos vindo. Nossa, era como uma festa, né? Porque um acontecimento vindo do Ushuaia, sim, vindo do Ushuaia. E nesse caminho, Dani, foi super um marco para mim e para a Bruna, porque aí a gente entendeu que ali a cordilheira não era brincadeira. E ali começou uma nova parte da expedição. Foi quando a gente chegou em Fitzroy, em El Calafate, em Calafate. E nesse lugar, essa montanha foi uma das montanhas mais lindas da nossa jornada. 3.800 metros. A gente ficou aí nesse parque uma semana. E aí é onde a gente viu pela primeira vez glaciares selvagens, né? Onde a gente teve essa conexão com os glaciares. Sem falar da cultura, né, Dani? Porque a gente viveu uma cultura linda de um espanhol, né? Aprendendo espanhol no caminho. Porque a Bruna eu falo para ela assim, maravilhosa, porque ela falava inglês, espanhol fluente. E eu fui, assim, aprendendo de tudo, na fé. E eu dizia, Bruno, o que essa gente tá falando? Porque o argentino tem um espanhol um pouco mais claro, o chileno tem um espanhol mais para dentro. E o espanhol uruguai é um espanhol mais claro. Quando eu cheguei no Uruguai, eu disse, agora eu estou entendendo o espanhol. E eu dizia, Bruno, o que é esse chileno? Porque eles falam tudo para dentro, eles têm muito dialeto, né? Como nós também temos dialetos, né? E maravilhoso, porque ali a gente também teve contatos com povos mapuches, né? Os mapuches são dentro dos Patagões. Os Patagões foram os primeiros povos de Sul-América. E Fernão Magalhães se deu o nome, batizou como Terra de Fogo, porque os Iamás, que eram também comunidades originárias que moravam, né, que hoje não existem mais, foram extintas. Por que Terra do Fogo? Porque existiam muitas fogueiras. Então, quando eles estavam na expedição, passando pela Terra do Fogo, eles viam muitas comunidades com fogueiras. Então, por isso se chamou a Terra do Fogo, né? Então, tivemos contato com Mapuches no Chile, que é a origem, os Patagões, os Mapuches no sul. E para o norte já ia os Quechas, já vem outras comunidades. Também tem o norte, os Mapuches, né? E então, Dani, era essa riqueza cultural. E nesse lugar dessa montanha do Fitzroy, que foi um dos lugares mais lindos e desafiadores, a gente já tinha pegado muito vento, muita chuva. E quando a gente chegou nessa montanha, ela é uma montanha muito espiritual, né? 3.800 metros, uma geleira, o vento que canta, aquela montanha o tempo inteiro eu tô olhando assim, você tá aqui, então a jornada, ela é profunda, né? E nesse lugar, eu e a Bruna olhamos, 37 quilômetros, né? 37 quilômetros. Logo ali. Logo ali, não, Bruna, dormimos até um pouquinho mais tarde e arrancamos depois do meio-dia.
O caminho de terra da Argentina é um caminho ripple, porque a gente transitava, né, entre asfalto e caminhos de ripple, né, porque nem sempre a gente estava... a gente não queria só as grandes cidades, né, Dana? A gente passava por muitos povoados, né? As rotas mais alternativas, mais tranquilas de se pedalar. Porém, eles têm uma cultura, como muitos viajantes passam, então eles têm uma cultura de que ali transita ciclista, mochileiro, motociclistas, né? Então eles têm um respeito um pouco mais de consciência, né? Se a gente pensar no Brasil em relação ao nosso comportamento, claro que existe, né, Dani? Em todo lugar tem, mas ali a gente sentia que as pessoas eram um pouco mais respeitosas em relação à bicicleta. Então faziam vácuo, os caminhões faziam, eles entravam, né, sem fazer aquele... Aqui não, sem fechar, sem fazer aquele... O que a gente tem aqui, que a gente vive o ciclista viajando, né? Porque a gente tem que entender que uma expedição, um caminho desse, Dani, pode qualquer coisa acontecer. E se acontece alguma coisa no caminho, o que você faz? Então, é uma viagem de muita responsabilidade. E é presença, Dani. Você não pode estar em outro lugar. Você tem que estar ali. Então, ali é o momento mais sagrado. Principalmente quando se avança um caminho. A gente passou pela Carretera Austral, que aí começou a parte mais densa do nosso caminho, que é onde a gente teve que tirar muito equipamento, porque a gente estava com muito peso e soltando. É como vai soltando as bagagens, né, do caminho, aquilo que não precisa mais, né? E nessa montanha do Fitzroy, a gente, vamos fazer 37 quilômetros não, Meio-dia. Meio-dia a gente faz. Dani, a gente levou 9 horas, 37 quilômetros. 9 de travessia, de muito vento, de não pedalar, não ia, a bike não ia. E a gente chegou no lugar, era meia-noite, a gente nem sabia onde a gente estava, a gente sabia que era o caminho. E sabia que a gente ia chegar nesse ponto porque a gente ia cruzar uma montanha. E ali a gente entendeu o caminho, disse, aqui começou a viagem, né? A gente entende a primeira parte da viagem, né? Como um caminho de preparação, de sair da adrenalina, de pegar a bicicleta. Despertar, né, Fer? Um despertar. Né? E tá mais consciente, né? Mas a energia era que, uau, eu tô na montanha, agora começa a expedição. Ripple profundo, chuva, pirambeiras assim, que se você cai ali, Dani, não te acham, né? Então é um caminho assim, foram 9 meses, né? De muita experiência, foi um caminho extremamente abençoado, Dani. Muitas pessoas, a gente conheceu famílias, pessoas do mundo inteiro, e a energia de uma expedição, para além de uma viagem de bicicleta, mulheres em solitude, é ser, Dani. O que você deixa no caminho? De todas as experiências, né? Chegamos em diferentes famílias, Dani. Conhecemos um senhor que morava há 11 anos no pé da Cordilheira dos Andes, sozinho, numa cabana, só com fogão a lenha, água do alto da montanha. Então, ressignificar a tua vida, ressignificar a tua jornada. Será que eu preciso de tantas coisas mesmo? O que eu estou fazendo com o meu tempo de vida? Qual é a minha energia, se o meu tempo é tão sagrado? Então, foi toda essa energia, Dani, de ser, porque era sobre ser. Que lindo. O que eu deixava para aquelas famílias, Dani, era o meu melhor, era o meu coração. Porque era a única, daquele momento de mais valioso, não era a bicicleta, não era a barraca, não era nenhum equipamento, era o que eu semeava no coração daquelas pessoas. Porque eu não sei mais quando eu vou ver elas. Então, várias histórias divertidas no caminho, né? A gente tem inúmeras histórias divertidas. A gente achou dinheiro na rua, voando. A gente chegou num ponto que um touro parou no meio da rua e não deixava a gente passar, um touro. A montanha o tempo inteiro, o vento, várias energias, mas uma expedição que ela foi entregue de coração, Dani, desde o primeiro momento. A gente sempre acreditou nesse caminho, que o valor do ser é o mais valioso da vida, que era a energia que entregamos hoje ao coração, né? A gente vem desse yoga. A gente não estava no yoga do asana,
A gente estava no yoga do mestre e do discípulo, daquele que você tem que confiar no caminho e confiar que o caminho cuida, que o caminho é abençoado. A gente viu acidentes de pessoas que tiveram que parar o caminho. A gente chegou num lugar da montanha, que dessa travessia, onde era um caminho muito ventoso, a gente ia recorrer os fiordos num barco para atravessar, para começar a próxima parte da jornada. Então ali a gente não sabia o que nos esperava, né? Então, pessoas reunidas, todo mundo economizando gás, porque não se sabia quanto tempo ia esperar o barco chegar para a gente fazer essa travessia. A união de que eu tenho um pouco de comida, você tem. Enquanto aqueles que iam chegando, que a gente não tem informações, né, Dani? Muito, você vai para a Patagônia, mas você vai acontecendo o caminho, né? Então, ali foi um momento de que entender que o alimento, a partilha do alimento, todo mundo se ajudando, todo mundo consagrando, porque todo mundo tinha pouquinho e a gente tinha que racionar a comida, porque a gente tinha mais uma travessia e não tinha mercado, né? No deserto, o que era mais importante naquele momento? Era a água. O que era mais importante? Então, foi uma energia de vida, Dani, de sentir, né? Do teu ser mais profundo, o sagrado desse existir, através da natureza, que está a extensão para fora do teu coração e aquilo que vem da pele para dentro. E o que você deixa real no teu caminho de vida? É o coração. Aquelas famílias, quantas famílias nos receberam, Dani? Quantas abriram as portas, nos ensinaram, nos deram alimento, nos deram abrigo. E a minha viagem com a Bruna, ela foi numa crescente, porque chegou um momento que a gente era comum nós era indicado para todo mundo. Receba essas chicas aí, brasileiras, maravilhosa. Por quê? Porque a gente sabia chegar e sabia sair, Dani. De qualquer família. Você tem que saber entrar e você tem que saber sair, para as portas ficarem abertas. Então, um caminho, uma viagem de uma expedição de natureza, de voltar a esse lugar de recolhimento, de resiliência, de força, porque tinha dias que a gente chorava, a gente ficou muito doente no Chile. A gente não tinha seguro saúde, porque era muito caro para fazer. Então, hoje a gente viajava, ou a gente fazia seguro saúde. Por isso a consciência do pedal, ele era tão profundo, porque a gente sabia que a gente não podia sofrer nenhum acidente. Então, quando os caminhos eram muito desafiadores, desafiadores mesmo, eu e a Bruna, consciência no caminho, nenhum momento dispersa, presença, Dani, assim quando você está numa prática, né? O estado de presença plena. E a vida é essa abundância, né, Dani? É esse lugar de... É um presente que a gente às vezes esquece, né, gente? O que a gente está fazendo com o nosso tempo de vida, né? A gente morou em comunidades hippie no Uruguai. Cada país, né? O Sul e depois a riqueza do Chile, Argentina. Somos um país, somos irmãos, somos filhos dessa terra, né? Consagramos essa terra. Eu chegava a montanhas assim que a gente chorava muito. Eu dizia, Bruna, me belisca, a gente está aqui mesmo. Ou a gente pedalando no caminho, eu dizia, Bruna, curta porque é tudo nosso, desfrute da paisagem. Lugares que eu olho hoje e digo, mas será que a gente passou mesmo? Ai, que lindo. Será que a gente consagrou? Então, foram assim, sabe, Dani? Foram 7 meses de entrega com a bicicleta, indo pouco a pouco. Você viu que a gente precisou de mais tempo, né? Ai, gente, tem muita Dani assim, ó. Muitas histórias. Muitas A gente vai histórias. vamos marcar pra você. Sim. Porque daí vocês foram pro Uruguai e foram subindo. E fomos subindo. Então a gente saiu do sul, atravessamos Argentina, Chile, costurando, né? O alto da cordilheira. E cruzamos a Argentina para o Uruguai. E aí fizemos toda a costa do Uruguai. E encerramos a nossa expedição do Ushuaia ao Chuí depois de 7 meses. Mais de 8.000 quilômetros. Uau! E infinitos corações durante o caminho, né? Esse foi o presente da vida, né, Dani? Ai, essa grande jornada. Gosto muito a tua partilha. Eu sei que você com certeza tem muito mais coisas para contar. Mas agora a gente vai, dessa vez a gente tem na sequência, a Fernanda estar aqui de novo com a gente, que a gente vai falar de um outro assunto do que desdobrou dessa experiência.
Mas da viagem, daí sigam no Instagram, vão lá, né? Yoga Bike, yoga.bike tem bastante. A gente documentou a viagem, né? E lá deve vir muita Muitas famílias, inspiração. muita, Dani, muita. E do caminho, 3 mulheres. Encontramos 3 mulheres fazendo, Dani. Eu acho que desse caminho, assim, finalizando, eu agradeço muito a confiança da Bruna, né? A gente foi irmandades mesmo, do início ao fim, Dani. A gente não teve um acidente no caminho. Nossa, A que gente foram abençoado 7 isso. meses abençoadas, chegamos em famílias, aprendemos, vemos em comunidades originárias, rituais xamânicos, conectamos com a terra, ciclamos com o ciclo da natureza, se alimentávamos quando tínhamos fomes, dormíamos, moramos 5 meses aos pés da cordilheira, no alto da montanha, então foi um caminho abençoado. Hoje eu olho e agradeço tanto, Dani, assim, a gente fala, quando eu e a Bruna, né, se damos conta do que a gente fez, às vezes a gente acha, será que a gente fez mesmo, né? Realmente a gente tinha esse dharma, a gente tinha que chegar nesse lugar, né? E agradecer, assim, por poder compartilhar, que outras mulheres possam viver seus sonhos, né? Possam despertar e fazer acontecer, porque só você que é responsável pelo teu caminho, né? É verdade. Então, o yoga, agradeço ao yoga, aos mestres, né? Que também nos trazem essa jornada de resiliência, de recolhimento, porque a bicicleta é um recolhimento, né, Dani? Aos mestres do caminho, né? Aos mestres dos caminhos, as famílias, né, Dani? Imagine quantas famílias que eu nunca imaginava, Dani, que abriram o coração das suas casas, dos seus lares para nos receber. Ai, que lindo, Fê. Então, é o ser, né? O que a gente semeou aqui, a gente tem, né? A semeadura, né? Semeando o caminho, as sementes, né? O que a gente vai deixar? Essa energia. Como seremos ancestrais em algum momento, mas o que queremos semear, né? Queremos semear o coração. Então, para mim, foi o ser, Dani. Esse foi o ponto da viagem, né? Essa conexão de ser. Ai, Dani, gratidão. Gratidão, Fê, pela partilha. Pela partilha, nossa. Poderia ficar horas ouvindo os detalhes. Eu trouxe um presentinho para você. Ai, que lindo! Um amor. Ai, gente, vamos abrir? Posso abrir? Eu também trouxe. Pode abrir. Ai, Dani, assim, ó, é um caminho super especial. É mágico. E a Fer vai contar pra gente agora do que surgiu disso, né? Sim, gente, Da forma de compartilhar, né? Sim. Ai, Dani, eu também trouxe um presente. Ai, gente, que o presente tem que se abrir, né? Eu sinto isso, o presente tem que abrir. Ai, que lindo, gente. Eu que costurei, Flor. Olha o projeto que eu faço com reciclando, olha tudo. E é uma forma de estar presente. Olha, Ganesha, né? De proteção, de abrir os caminhos. Eu olhei pra ele desse ele que Ai, Dani, que lindo. Ele que vai pra Fer. Sim, ele que abre os caminhos mesmo. Essa força, né? Essa força de você abrir os seus caminhos, né? E o quanto você inspira, né, Fer? Porque todo esse amor, desde o planejamento, de se lançar naquilo que a vida convida a fazer, de prestar atenção no que chega, de sinais do caminho que a gente tem que seguir. Então, essa inspiração, o presente é você, né, Flor? A gente aqui. Dani, eu assim, ó, vou pegar meu presentinho aqui também, deixa eu ver se onde é que eu coloquei. Eu que agradeço, Dani, assim, por poder vir aqui compartilhar, ser mulher, estar na estrada. Não, assim, a gente vive um momento muito sensível do ser feminino. Então, ser mulher, estar na estrada, cruzar um continente, é muito valioso, é muito grandioso. É muito grandioso mesmo. Deixa eu saber onde é que eu deixei, Dani, meu... Enquanto a Fer vai procurando aqui, a gente encerra. Depois eu mostro. Não, veja só, gente. Assim é... Não, Dani, encontrei. É simples, Dani, mas é de coração. Veio de um lugar muito especial, de uma viajante também. É um escaldapés, feito com muito amor.
consagramos as ervas e eu trago do alto da montanha para que você desfrute desse momento. Aham. Sim. Ai, gratidão. Agradeço, assim, Dani, por vir aqui Eu que agradeço. De compartilhar. verdade. Esse canal é uma forma da gente inspirar mais pessoas. Que outras Então, mulheres, não sim. só mulheres, todos os seres Que vivem os seus sonhos. desfrutam os seus sonhos, mas façam acontecer. Coloque a energia da vida. Todavia a viagem não terminou, né? Minha expedição segue para o norte. A ideia é ir até o México. Ah, tem mais. E tem mais aí, é a segunda parte, aí é o momento de resiliência, de voltar, de reorganizar, de reestruturar, né, Dani? De um outro lugar. De um outro lugar e em algum momento seguir e cruzar todo o meu continente em bicicleta. Oh, E conhecendo cada vez mais a cultura originária, os Sim. povos originários do norte, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, a costa norte do Chile, Paraguai, porque nós somos um continente dos mais ricos, indígena, e temos aí uma medicina ancestral valiosíssima, a serviço da vida, né, Dani? Esse é o mais... Ai, lindo o teu olhar. Ai, gratidão, Dani. Eu que agradeço. Jéssica por aqui. Boa Ai. fé. Namastê. Namastê. Gente, 1 hora e meia. Ah, mas não... Dani...